Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as dores e a ansiedade. Esse tema é muito comum quando uma pessoa começa a falar que ela está sentindo dores no corpo ou algum tipo de dor específica, automaticamente ela começa a falar também da ansiedade. Então, as dores no corpo, as dores que não só são musculares, dores mentais, emocionais, dores físicas, mas também da alma, elas estão muito ligadas à ansiedade e eu vou falar disso, as características que se apresentam e como você pode se tratar e cada vez se sentir mais livre dessas dores da ansiedade. E uma pergunta que as pessoas colocam muito é: será que a ansiedade causa dor ou as dores que causam ansiedade? Então essa pergunta é meio aquela pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? Que é muito comum a gente ouvir. E na verdade o que a gente sabe é que as duas estão correlacionadas. Muitas vezes, quando eu falo sempre aqui no canal, a ansiedade ela traz o aumento das dores em função das tensões musculares que são causadas pela hiperestimulação do organismo. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, o seu corpo está bem alterado, há todo o metabolismo aí sendo transformado, o sangue ele é bombardeado. O sangue é bombeado para todo o corpo e aí você tem hormônios do estresse, cortisol na corrente sanguínea e claro que isso vai fazer a constrição dos vasos sanguíneos e vai haver tensões musculares. Então, a ansiedade sim, ela causa essas dores. E por outro lado, as dores também, muitas vezes você tem um problema orgânico que não é causado pela ansiedade, mas você tem aí talvez um desvio na coluna, um problema físico em alguma parte do corpo, ele vai aumentar a sua ansiedade porque você fica mais tenso, mais preocupado, e quanto maior a sua preocupação, maior a sua ansiedade. Então, as duas coisas acontecem sim, a ansiedade aumenta a dor e a dor aumenta a ansiedade também. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, a ansiedade é uma preocupação excessiva, né? Você fica aí com um sentimento incontrolável, irracional, associado a sintomas, muito com relação ao medo do futuro. Vale a pena a gente ressaltar que as causas da ansiedade, elas não são só psicológicas, elas são também físicas, orgânicas, e dependendo aí da composição sua genética, aquela herança genética que você herdou dos seus pais, dos seus familiares, toda a composição química do seu corpo. Lembra, nós temos aí no cérebro os neurotransmissores, principalmente a serotonina, que ela é hormônio aí do prazer, da sensação de bem-estar. Se falta serotonina, que é um composto, uma substância química, você vai se sentir mais fragilizado, mais vulnerável, com pensamentos mais destrutivos, mais catastróficos, e você vai aumentar a sua ansiedade ou a sua depressão também. E você sabe que a ansiedade e a depressão caminham juntas. Então, muitas vezes, esse desequilíbrio químico no organismo, ele vai causar maior ansiedade, junto com fatores comportamentais, fatores sociais, claro que dessa pandemia que a gente está vivendo, então lógico que a nossa ansiedade ela aumenta muito mais, não é? Então, as causas da ansiedade são um conjunto de fatores, não dá para a gente fechar só na questão emocional ou psicológica. E como vocês sabem, a dor crônica é muito comum, né? Uma das doenças mais comuns aí no planeta. E é claro que se você tratar a ansiedade, você vai tratar a dor crônica também e vice-versa. Muitas vezes, tratando as dores crônicas, as dores que você sente, você vai tratar a ansiedade porque uma área está totalmente conectada com a outra. Exemplos de que muitas vezes uma dor corporal ela causa ansiedade, você pode ter algum problema na região cervical, um nervo sendo pinçado, porque você teve algum acidente, uma má postura ou um problema que te levou a esse acidente e trazer essa deficiência aí no pescoço, e aí claro que isso vai aumentar a sua ansiedade, porque todo o seu organismo vai estar alterado e as emoções também, então aumenta a ansiedade nesse sentido. Um outro exemplo é a fibromialgia, que existe também causada pela ansiedade, mas ela também tem outras causas e que podem aumentar ainda mais a ansiedade. Então é importante você entender, como eu sempre falo aqui no canal, cada caso é um caso. Depende aí da sua história de vida, da sua trajetória, dos eventos traumáticos pelos quais você passou, pela sua herança genética familiar, pelo seu trabalho, talvez um conflito que você está vivendo agora, vai gerar mais ou menos ansiedade, maior ou menor dor
no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente, no seu cérebro. E também o contrário, dependendo da sua história, você traz aí um componente de ansiedade maior e isso vai gerar maior dor para você também. E aí, como você sabe, muitas pessoas aqui do canal falam, não, mas não é possível que o que eu estou sentindo é ansiedade, né? E claro que existe essa possibilidade sim, mas você pode estar fazendo todos os exames laboratoriais, acompanhamento médico, para realmente investigar se há algum componente orgânico. Como eu estou falando aqui, não é só a ansiedade que gera dores. As dores também são causadas por questões orgânicas. Então, muitas vezes, uma boa investigação biológica, química e pelos médicos vai chegar numa causa que não é só ansiedade, né? Então, claro que o acompanhamento médico é necessário, como o acompanhamento com psicólogo também, para você entender o que está passando com você e falar assim, não, realmente não é só emocional, eu provavelmente tenho algum problema físico, orgânico, e eu quero investigar isso. Então, as duas coisas andam juntas, mas é importante ter um diagnóstico mais claro para buscar um tratamento específico, né? Então, em nenhum momento a dor emocional, a ansiedade psicológica, ela deve ser descartada, ela é legítima. A nossa dor no corpo causada pela ansiedade, ela não é menor que uma dor no corpo causada por uma questão orgânica. São tipos diferentes de dor que merecem tratamento, merecem atenção, merece você ir no médico, ir numa urgência, claro, e fazer acompanhamento psicológico também, como eu sempre falo aqui no canal, além das outras, todas as ferramentas que nós temos para cuidar da ansiedade, que são inúmeras e com certeza os resultados são muito favoráveis para você. Uma outra questão importante é que, como eu já falei aqui também, a sensação da dor, a percepção da dor, ela acontece no cérebro. Então, muitas vezes você cortou o dedo, por exemplo, e a demora para esse estímulo chegar no cérebro faz com que você sinta menos dor. De repente, um corte pequenininho, ele tem uma dor maior, porque a percepção dele é maior do que um corte grande, não é? Outro tipo de dor muito comum que as pessoas sentem ao longo do planeta e do Brasil também é a artrite. A artrite é um termo abrangente que ele vai descrever um grupo de mais de 100 condições médicas, que elas vão afetar todo o sistema músculo-esquelético, os músculos e o esqueleto humano, os ossos também, né? E aí os sintomas da artrite, eles vão incluir rigidez, dores musculares, músculos muito rígidos, uma inflamação também nas articulações, estruturas em volta das articulações também inflamadas e rígidas e tensas e doloridas. E essas condições elas vão levar a fraqueza, uma instabilidade, uma deformidade nas articulações também, e que podem interferir nas tarefas diárias mesmo, né? As artrites elas podem ocorrer em todo o corpo ou partes específicas e elas podem afetar órgãos específicos do corpo também. E é claro que as pessoas que sofrem de artrite elas vão se sentirem mais ansiosas e até deprimidas. Essas duas áreas estão muito correlacionadas, porque diante de uma dor muscular corporal que dificulta a sua locomoção, dificulta as suas tarefas diárias, a sua rotina, até dormir, até descansar, claro que aumenta a sua tristeza e podendo aumentar, chegar até a depressão. E é claro que aumenta as suas preocupações, a sua irritabilidade, que vão gerar maior ansiedade. Então, essas dores da artrite estão intimamente correlacionadas às dores da ansiedade e da depressão também. E a artrite pode ocorrer não só em pessoas mais adultas, mais velhas, mas em jovens também é muito comum ocorrer. Por isso que é importante você ter um acompanhamento médico para realmente identificar quais são as causas dessas dores que você está sentindo, se realmente elas são apenas dores emocionais causadas pela ansiedade ou se tem algum componente orgânico aí. Claro que nenhum invalida o outro, mas você tendo mais clareza sobre o seu diagnóstico, você pode tratar de uma forma mais assertiva e aí se livrar dessas dores para sempre, que é o nosso sonho, né? Outro tipo de doença que causa dor também, parecida com as dores da ansiedade e que aumenta a ansiedade, é a fibromialgia. Então ela é uma dor crônica que ela vai causar uma fadiga muscular muito grande, uma fadiga no corpo todo, né? E a fibromialgia, ela causa uma alta sensibilidade à dor, você só encostando na parte ali, você sente aquela dor muito grande. E ela pode estar ligada a uma área do corpo ou do corpo todo. E é claro que a fibromialgia vai afetar as pessoas fisicamente, emocionalmente, mentalmente também. Então vai causar uma série de desequilíbrios e aumentando a ansiedade, com certeza. A fibromialgia está muito ligada à ansiedade e a ansiedade e a fibromialgia também. Uma pode causar a outra, com certeza. Tanto a fibromialgia pode gerar um aumento da ansiedade,
Como a ansiedade, ela não tratada, ela pode gerar uma fibromialgia também, em função dos componentes aí que estão ligados às duas doenças, e elas são orgânicas e mentais e emocionais também. A diferença entre a fibromialgia e a artrite é que a fibromialgia ela não causa inflamações específicas nos músculos, não é? Ela é uma dor aí generalizada, mas não causa as mesmas inflamações. E aí é claro que a fibromialgia vai causar problemas no sono, você vai ter dores de cabeça, sensibilidade à temperatura, às vezes muito frio, muito quente para você, o clima, o ambiente te afeta muito. Dificuldade de memória, dormência, formigamento no corpo, muito parecido com os sintomas físicos da ansiedade, que eu já relatei aqui no vídeo, sobre os 12 sintomas físicos maiores, grandes áreas, né? Fora aqueles mais específicos da ansiedade, que eu relatei em vários vídeos aqui. Alguns estudos mostram que as pessoas com fibromialgia, elas são mais sensíveis que as outras pessoas à sensação, à percepção da dor, né? Então, áreas do cérebro relacionadas à dor, essas pessoas têm maior sensibilidade que aquelas que não têm fibromialgia. E é claro que as pessoas com artrite ou lúpus e artrite espinal, elas têm uma tendência também a desenvolver a fibromialgia. Pode ser um caminho aí de consequências uma das outras, né? E é claro, gente, como eu sempre falo aqui no canal, então você tem sintomas físicos da ansiedade e você tem sintomas da artrite e fibromialgia. Então o diagnóstico médico é fundamental para fazer a diferenciação, você realmente distinguir uma coisa da outra. E às vezes é difícil para o médico fazer esse diagnóstico da fibromialgia, ou da artrite, ou da ansiedade, sintoma físico da ansiedade, porque falta familiaridade. Então, buscar um especialista nessa área vai te ajudar muito a identificar esses fatores com maior detalhe, maior profundidade, e aí você vai ficar mais tranquilo em relação ao diagnóstico. E é difícil diagnosticar essas doenças porque elas estão relacionadas a uma série de outras, não é? Como os sintomas físicos da ansiedade também, eles parecem com muitas outras doenças. A fibromialgia também parece com muitas outras doenças, a artrite também. Então é difícil o diagnóstico médico, precisa haver realmente um acompanhamento mais de perto, uma entrevista clínica mais detalhada, porque essas doenças elas não são diagnosticadas via algum teste específico, né? A ansiedade, sim, você tem testes para definir uma ansiedade leve, moderada ou grave, mas mesmo assim é um exame clínico, tanto do médico como do psicólogo, para você ter aí uma clareza maior do que você está vivendo nesse momento. A famosa enxaqueca ou as dores na cabeça também são outro tipo de dor que está muito relacionada à ansiedade. Às vezes a causa é a ansiedade, ou às vezes é uma questão orgânica. Então a enxaqueca também é um tema muito amplo, ela tem aí vários estudos, vários artigos mostrando, e na verdade muitas vezes não é causado pela ansiedade, mas ela pode gerar o aumento da ansiedade. E outras vezes, em alguns casos, também a ansiedade pode gerar enxaqueca. Mas vale também um estudo aprofundado, você procurar um médico especialista nessa área, para que você tenha um diagnóstico mais claro sobre as enxaquecas, se você sente aí durante muito tempo dores na cabeça, enxaquecas constantes, e aí vale a pena um tratamento específico, você ter alguém realmente especializado que vai tratar dessa condição para você com mais critério, maior profundidade, e aí você tenha mais tranquilidade para lidar com esse diagnóstico do sintoma da enxaqueca. Então é muito importante você fazer um diagnóstico mais preciso. Se você tem enxaqueca, por exemplo, que não é causado pela ansiedade, mas é uma questão orgânica ou de herança genética ou familiar, porque a enxaqueca também ela pode causar náusea, vômito, sensibilidade à luz, ao som, que também podem ocorrer como sintomas da ansiedade. Só que você tendo um diagnóstico diferencial, você sabe o que está acontecendo e aí pode ter um tratamento mais eficaz, né? E a dor da enxaqueca ela pode durar horas, dias, como a ansiedade também, meses. Você tem gente com enxaqueca com muitos anos e com ansiedade também, trazendo dores na cabeça durante muitos anos. É interessante frisar que uma enxaqueca clássica, ela começa com a famosa aura, não é? Há aí um sintoma visual que a pessoa tem que precede a enxaqueca. Luzes intermitentes entre 10 a 30 minutos antes de um ataque ou realmente uma perda da visão aí. Não é? Então, a enxaqueca é bem clássica, ela é bem estudada também. Você merece ter aí um diagnóstico bem preciso. Claro que isso gera mais ansiedade. Existe o sintoma da ansiedade, da dor de cabeça, da enxaqueca causada pela ansiedade como sintoma da ansiedade, mas são duas coisas diferentes. Por isso que o diagnóstico aí com o médico é fundamental. E ainda você tem uma enxaqueca que ela pode ter náusea, pode ter vômito e não ter a famosa aura, né? Não ter essa questão da visão aí. Então é só um acompanhamento médico aí, psicológico também, se você um autoconhecimento, né, gente? Como eu sempre trabalho aqui no canal,
você verificar ao longo da sua vida quais foram os sintomas que você teve, que se apresentaram, e aí você mesmo tem condição de esclarecer mais para o médico e para o psicólogo quais são os sintomas que você sentiu ao longo da sua vida e assim procurar um tratamento, diagnóstico mais preciso e o tratamento mais eficaz nesse sentido. E além dessas dores que eu tenho falado aqui, as famosas dores na coluna, na região lombar, na região cervical, na região também aqui superior da coluna, elas podem acontecer depois que você levanta um objeto, que você tem alguma tensão muscular, e aí em função da ansiedade essas dores persistem por mais tempo ou se caracterizam aí como dores da ansiedade, porque não só elas foram causadas por uma questão externa, mas junto houve aí um desequilíbrio emocional e havia uma tensão emocional, uma tensão da ansiedade que aumentou essa lesão e essa sensação, essa percepção de dor nessas partes da coluna que são tão aí desagradáveis, desconfortáveis, merece toda a atenção e tratamento também. E é claro, gente, essas dores, elas são difíceis de tratar, porque elas às vezes persistem durante muito tempo. Tem várias pessoas aqui no canal que relatam estarem com dores da ansiedade durante dias, meses e até anos. E as medicações, elas por si só não funcionam. Por isso que eu sempre falo que esse conjunto de ferramentas que nós temos para o tratamento da ansiedade é fundamental. Medicações, a psicoterapia, as meditações, os suplementos, alimentação balanceada, atividade física, atividades prazerosas, tudo isso para diminuir a sua hiperestimulação do seu organismo em função da ansiedade. Então, toda atenção vale a pena, porque não é só a medicação, não é só a psicoterapia, mas esse conjunto de ferramentas que faz a diferença para aos poucos você ter mais equilíbrio e conseguir ter mais saúde e disposição para lidar com a sua vida diária. E acontece também que as pessoas que sofrem de ansiedade, normalmente elas apresentam uma tolerância menor à dor. Então, assim, a sensação de dor é mais desconfortável, traz mais equilíbrio, mais irritabilidade, maior preocupação e maior ansiedade nessas pessoas que têm um quadro de ansiedade há muito tempo, né, do que aquelas que não têm. E também muitos medicamentos, as pessoas com ansiedade crônica, transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno do pânico, elas têm também maior sensibilidade aí à não aderência a medicações e, consequentemente, maior efeito colateral. Então, realmente é um tratamento delicado que merece muita atenção, muito foco para trazer os benefícios necessários, né? Em relação aos medicamentos, existem 4 grandes tipos de medicamentos mais utilizados. Aqueles que são de primeira linha são os medicamentos, primeiro, inibidores seletivos de recaptação da serotonina, né? Lembra aí os antidepressivos, e também os inibidores de recaptação da serotonina e norepinefrina. Então são 2 principais conjuntos de antidepressivos, e aí você tem uma gama enorme que você pode, junto com o seu médico, buscar, entender, conhecer, e aquele que mais se adequa a você. É interessante que esses medicamentos eles são de última geração, ou seja, nos últimos 20, 30 anos que eles foram desenvolvidos, e os efeitos colaterais são menores do que os antidepressivos anteriores a eles, né? Então, realmente há toda uma literatura, artigos científicos, demonstrando a eficácia dessas medicações. E depois, em terceiro lugar, vem os benzodiazepínicos, famosos benzodiazepínicos, alprazolam, e aí você já conhece e também merece a sua atenção, porque cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente a esses medicamentos. E o médico também pode prescrever os 2 juntos, um antidepressivo e um benzodiazepínico. E aí você precisa ter esse acompanhamento junto com o psicólogo também para entender quais as reações que você está tendo, se esse medicamento está sendo eficaz para você. E aí vocês juntos, aí, junto com o médico, com o psicólogo e você, a sua história de vida, você pode ter mais clareza e aí ajudar o médico a prescrever aquele medicamento que vai trazer mais efeito, mais resultado para você. Então, entre os inibidores de recaptação da serotonina, a gente tem o citalopram, o escitalopram, a fluoxetina, paroxetina, sertralina, que aí elas vão aumentar o volume de serotonina no seu cérebro, isso trazendo mais bem-estar. Claro que eles têm um efeito colateral, mas é mais leve do que os outros, que são os tricíclicos. Eles podem trazer uma insônia, uma sonolência, uma disfunção sexual, você demorar a ter orgasmo ou não conseguir atingir. Podem ter também aumento do peso, esse tudo aí vale a pena você
balancear para entender aquilo que mais se aplica no seu caso. Os inibidores de recaptação da serotonina e norepinefrina, eles são aí venlafaxina, duloxetina, eles são também aí bastante utilizados e merecem a sua atenção para ver qual que se aplica mais no seu caso, sempre com acompanhamento médico, tá, gente? E entre os benzodiazepínicos, que são recomendados mais para um tratamento da ansiedade a curto prazo, né? Alprazolam, clonazepam, diazepam. E ainda em relação aos antidepressivos, nós temos os antidepressivos tricíclicos, que eles são mais antigos, são também às vezes os médicos recomendam. Amitriptilina, imipramina e nortriptilina. Eles são aí, têm a sua eficácia, mas os efeitos colaterais são bem mais pesados que os outros, né? Enjoo, náusea, sonolência, e aí você pode ter uma queda de pressão, uma retenção urinária, boca seca, visão turva, e aí é mais delicado aí. Vale a pena você sempre ter, então, o seu médico que vai te acompanhar nesse lado e o seu psicólogo para você balizar aí o seu comportamento, as suas emoções, as suas manifestações, para você entender qual tipo de medicação é mais adequada para você. Existe um novo medicamento que foi aprovado aqui agora, é um medicamento, na verdade, antigo, mas que ele veio agora com uma nova configuração, que é a cetamina. Ela está relacionada a um anestésico usado no uso veterinário e agora a FDA, que é a Anvisa americana, aprovou nos Estados Unidos e aqui no Brasil também existe aí alguns médicos que eles prescrevem que esse efeito anestésico aí. Vale a pena você indicar e ver se realmente ele aplica para você. Se caso o seu médico oferecer, vale a pena você procurar e pesquisar sobre esse medicamento, a cetamina. Então, gente, além dessa medicação, é sempre importantíssimo, fundamental a psicoterapia. Você tem um psicólogo aí que você possa te acompanhar, para você realmente fazer todo o tratamento, porque a medicação ela não resolve a questão comportamental, a questão emocional, afetiva, mental da ansiedade, que é muito importante e geralmente é uma das causas principais da ansiedade. Se você quiser alguma dúvida aí, maior esclarecimento, manda um e-mail para mim, psicologo.pauloalmeida@gmail.com, para a gente começar a conversar com mais detalhes. Mas só a medicação não é suficiente, só a terapia também, psicoterapia também não. Existem todos esses conjuntos de ferramentas que você pode fazer, como eu sempre falo aqui no canal. Veja outros vídeos aqui meus, como eu falo de relaxamento muscular, de meditação, atividade física, alimentação saudável, dietas, enfim, um conjunto, um arsenal de ferramentas que nós temos para o tratamento da ansiedade. E aí você que tem os sintomas há meses, anos, 10, 15, 20 anos, merece você fazer um tratamento mais ampliado para realmente você se sentir com maior bem-estar. Lembra, a ansiedade não te define, você é muito mais que isso, né? Então, se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E comente aqui a sua necessidade, seu esclarecimento, a sua dúvida, porque quando você comenta, você ajuda mais pessoas e o canal cresce para também ajudar mais pessoas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.